Então, estamos aqui na nossa aula premium, nossa live, né? E o tema é vida profissional. Eu escolhi um tema hoje para trabalhar com vocês. E é um tema que parece repetitivo, mas não, é importantíssimo, porque a vida profissional depende muito do lugar certo. Só isso, muito simples. A vida profissional depende do lugar certo. E muitas vezes a gente não está no lugar certo. E não está no lugar certo na vida profissional, porque também não está no lugar certo na base. Essa é a verdade, né? E é tão simples as coisas, mas a gente complica tanto, né? Como eu vou me posicionar se eu não estou no meu lugar? Como é que o mercado vai me enxergar se eu não estou no meu lugar? Se eu estou em vários lugares ao mesmo tempo e a maioria desses lugares não tem nada a ver com o meu lugar. Essa, esse é o grande desafio. E você pode estudar, pode fazer formações, mestrado, PhD, tudo que você puder. Cara, se você não tiver no teu lugar essa energia, essa paixão, essa atração para as pessoas virem até você, para você ter clareza no teu posicionamento no mundo externo, se você não tiver no teu lugar, é tudo meio embaçado, é tudo meio É tudo um pouco de tudo e de nada. E você pode observar, isso eu estou falando profissionalmente, mas observa você quando você tá querendo salvar o mundo, por exemplo, né? Você quer estar em todos os lugares e não é que não está errado, porque às vezes você é demandado, você é tomado a serviço. Não tem como. Você olha aquilo e fala, não, eu tenho que pegar essa coisa aqui no momento, mas o problema é que a gente pega e não larga, não solta e fica carregando um monte de coisa e não consegue entregar o que não é nosso. Porque sempre tem uma história, sempre tem uma desculpa e sempre tem um ganho invisível aí por trás disso tudo. Existe uma necessidade nossa de ser o salvador da pátria, de querer fazer tudo, querer estar em todos os lugares, né? E a gente sente muito isso em muitas pessoas, muitos profissionais. Mas vamos entrar no tema de hoje. Gratidão pela presença de vocês. Deixa eu só abrir aqui o meu slide. Está aqui. Deixa eu só compartilhar então, para ficar mais fácil. Aí. Deixa eu pôr no módulo de apresentação. Aí. Então, o tema de hoje é como alinhar propósito, posicionamento e resultado. Como você está no lugar certo? Não, a pergunta é: você está no lugar certo profissionalmente? Essa é a pergunta que eu faço a cada um de vocês que estão aqui e que vão assistir depois lá no YouTube. Eu já estive fora do lugar há muito tempo. E não foi fácil encontrar o meu lugar também. Fui Tatiana aqui, Tatiana ali. Estive fora do lugar no meu sistema familiar e teve um período que eu estive fora do lugar na vida profissional. Eu acho que todo mundo passa por isso. É um encontrar-se, né? E a gente vai testando, vai experimentando, vai se ouvindo, vai se conhecendo, vai curando nossos pontos cegos e vai devagarzinho se aproximando do nosso lugar. E é interessante, às vezes a gente sabe qual é o nosso lugar. A gente se aproxima dele
mas não entra. Por que que a gente não entra, né? Aconteceu isso muitas vezes. Você chega perto do lugar, você sabe que aquele é o lugar, né? Mas você não abre mão, você não consegue abrir mão. Existem questões que te seguram, questões até invisíveis te seguram. E eu falo isso porque eu vivi tudo isso, né? Eu tenho muitos anos já, né? Então eu vivi tudo isso, né? Então, você fica rodeando o lugar ali, você sabe, você tem que entrar ali, não adianta, você pode, mas você tem que entrar ali, mas você não entra. Você fica inventando coisa, enrolando coisa, eu tenho que fazer mais esse estudo, eu tenho que fazer mais aquilo, e lá, 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 porque não dá agora, porque agora eu tenho que ver isso, tem a família, né? E não entra no teu lugar. Então, vamos ver se a gente vai caminhar aqui nessa palestra e refletir sobre isso, né? Então, deixa eu diminuir aqui, fica mais fácil. Então, você se identifica com isso que eu estou falando? Porque muitas pessoas, ou seja, a maioria, né? Pelo menos aqui, as que passam por mim e passaram no passado e passam hoje por mim, né? São boas no que fazem. Têm hard skills, todas têm muita competência, até mais do que muitas pessoas aí. Mas mesmo assim não crescem, não são reconhecidas ou vivem instáveis financeiramente. E na maioria das vezes o problema não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Vamos entender isso um pouco mais, né? Falta de alinhamento. Então, a questão aqui, ó, não é só técnica, né? Se você quiser estudar sobre posicionamento, tem livros e livros e livros e livros. Se você acha que trabalhando muito, né, vai resolver, está provado que trabalhar muito também não resolve. Então, é desalinhamento sistêmico mais estratégico. E o que não está sendo visto por nós, né, na nossa vida? Às vezes a gente até sabe, a gente sabe, a gente sabe, a gente tem noção, a gente desconfia, né? Mas a gente faz vistas grossas para isso. Porque nós estamos presos a muitas coisas, a muitas coisas, né? Vamos lá. Problema invisível, né? Então, pessoas fora do seu lugar, lealdades invisíveis, eu já trabalhei bastante isso, família, história, medo de crescer, mais que os pais. Você pode entrar aqui, é confusão de papéis, aquilo que eu falei no início, querer ajudar todos, não assumir autoridade, dificuldade de se posicionar, medo de rejeição, né? Nós vamos trabalhar isso na mentoria, né? Apareceu várias coisas aqui no diagnóstico das pessoas que vão participar da mentoria. É um grupo pequeno, mas nós temos lá lealdades invisíveis, temos pessoa que está fora do lugar, temos confusão de papéis, tem aqueles que querem ajudar todos, tem aqueles que têm dificuldade de se posicionar porque tem medo de rejeição, e essa medo de rejeição tem origem lá na base. Então, quando você não ocupa o seu lugar, o mercado não sabe onde te colocar. Essa é a verdade. Muito bem. Ilusão mais comum, crenças que limitam. Aí a pessoa fala assim: preciso de mais cursos, eu não estou pronto. Ah, eu preciso melhorar meu Instagram, mas aí eu não tenho como investir.
Eu preciso esperar o momento certo, e aí a oportunidade está passando, a idade está passando, os clientes que poderiam ser teus estão indo para outros profissionais, e tudo isso, todas essas desculpas, essas crenças, né, te coloca num lugar de não ter clareza do lugar e do posicionamento. Qualquer estratégia que você tentar vira esforço desperdiçado. Por isso, nós vamos trabalhar muito isso. Nós vamos falar muito nessa palestra, nessa aula, mas também nós vamos trabalhar muito na nossa mentoria. Porque quando você tem clareza do seu lugar, você se posiciona, você toma decisão, você diz não, encontra o seu lugar, o seu nicho. Você começa a definir com clareza quem é seu cliente, qual é a dor que você quer resolver. Agora, imagina, tudo isso não é fácil. Agora, se você não tem clareza do seu lugar, como é que você vai conseguir, né, ter clareza do seu posicionamento, ter clareza daquilo que você tem de melhor para gerar valor na vida das pessoas? Então, esse trabalho sistêmico, ele não é só sistêmico, ele resolve uma parte do problema. E a outra parte é estratégica. Porque sem a parte estratégica também, no mundo externo, você não consegue funcionar. Não consegue funcionar. Então, é uma bagunça de posicionamento. É uma bagunça de, ó, sou isso, sou aquilo, sou, mas afinal, quem é você? Então, aqui, os três pilares do alinhamento. Nós falamos de alinhamento, né? Primeiro pilar, o lugar. E isso é sistêmico. Você tem que utilizar a inteligência sistêmica, o conhecimento sistêmico, a abordagem sistêmica, as intervenções sistêmicas, tá? Para ter clareza do teu lugar. E o lugar principal, primeiro lugar, você tem que ocupar, é o lugar que vai te dar de onde vem a força. A pergunta é, de onde vem a minha força? Vem do meu lugar, no meu sistema de origem. Onde você realmente pertence profissionalmente. O que sustenta com verdade, que você não precisa mais carregar. Então, a partir do momento que eu vou para o meu lugar, eu saio de papéis invertidos, eu começo a entender que as minhas lealdades invisíveis, e aí eu posso ir para um lugar que realmente me pertence na vida profissional. E é esse lugar que me pertence na minha vida profissional que vai poder me sustentar com a minha verdade, com aquilo que realmente eu sou. E quando eu vou para esse lugar, eu não vou poder carregar a mochila cheio daquilo que não me pertence. Eu, quando vou para esse lugar, me posicionar na vida profissional, eu tenho que começar a deixar de lado um monte de coisa que, muito conhecimento que não tenho necessidade, né? Algumas responsabilidades que não são minhas e que eu devolvo para quem de direito, as expectativas que não são minhas, que eu devolvo para quem de direito, para que tudo fica muito claro, organizado. Sem ordem não se sustenta. Por isso, pessoal, não tem milagre. Por isso que a mentoria que eu criei exatamente é para esvaziar a mochila.
Colocar nela só o que realmente está alinhado com o teu propósito de vida e com o teu, com a tua visão. E essas duas coisas refletem no teu posicionamento. O segundo pilar, aí entra mundo externo, parte estratégica. Você tem que ter clareza para quem você fala. Qual é o teu cliente ideal? Qual é a dor resolve? Como você se diferencia? Muitas vezes, falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Esse é um grande problema que a gente tem, porque será que a gente sabe exatamente quem é o nosso cliente? Será que a gente conhece profundamente as dores dele? Essa é uma pergunta. Ou eu imagino quem é o meu cliente e imagino, por hipótese, quais as dores dele. Como eu posso saber de verdade quem é esse cliente? O que ele fala, o que ele pensa, o que ele ouve, o que ele sente? Será que eu consigo mapear esse cliente? Será que eu já conversei, já fiz uma pesquisa, já procurei entender? Porque se eu me posicionar e falar para o cliente errado, não vai acontecer nada. Se eu me posicionar em cima de uma dor que eu imagino que seja, mas que não está alinhada com aquilo que eu realmente posso ajudar o meu cliente, não vai dar em nada. Então, a pergunta do slide é essa: para quem eu falo? Qual é a dor que eu resolvo? E aí entra uma dificuldade para quem estudou muito. Qual é a dificuldade? É uma única coisa. Assisti um filme uma vez assisti um filme de uns amigos que quiseram fazer algo diferente, né? E resolveram ir para um rancho lá no oeste americano que tinha um turismo assim para tocar boiada. Então se reuniram ali para ter uma experiência diferente e foram tocar uma boiada a 1.000 quilômetros. E quem liderava essa essa jornada era um vaqueiro bem antigo, né? Que a vida inteira ele fez aquilo, né? E no meio lá do filme e tal, os bezerros lá se desgarram e um dos personagens, um dos artistas, que é o Billy Crystal, estava fazendo um papel no filme, ele, o vaqueiro mais antigo, chamou ele, vamos pegar os bezerros lá que se desviaram do caminho. E no meio da conversa, foram conversando, o vaqueiro era bem sábio e tal, né? Aí, no meio da conversa, o Billy Crystal, porque eles estavam numa crise existencial, por isso que eles estavam fazendo essa jornada aí, né? O Billy Crystal perguntou para o artista, né? Como você lida com a vida, né? Qual é o sentido da vida? Perguntou pro vaqueiro. O vaqueiro fez isso, ó, para ele, ó. Ele perguntou: o que é isso? Uma única coisa. Aí ele falou: mas o que é essa única coisa?
Você vai ter que descobrir. Mas foi tão assim, esse momento foi tão assim, profundo nessa conversa com eles, e até tem um livro, né? A Única Coisa. Existe um livro, não sei se alguém de vocês já leu, sobre a única coisa, né? Ele cita esse filme, inclusive, o autor foi um CEO, foi um grande. Ele desenvolveu uma teoria sobre a única coisa. Quando você descobre a única coisa importante numa determinada questão, se você resolve aquela única coisa, é sistêmico. Tudo que está relacionado a ela praticamente está resolvido. E é uma teoria que dá para provar. Então, a questão do posicionamento também, mas eu sou isso, 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 isso. Não, espera aí. Você tem que descobrir uma única coisa, que você é muito boa, a melhor do mundo. Você pode ser a melhor do mundo. Isso não impede de você aplicar os outros conhecimentos, mas aí dá uma dor no coração. Esse é o momento mais difícil para todos nós. A gente estudou tanto, né? A gente tem tantas terapias, tantas técnicas, tanto conhecimento, tantas abordagens, né? Como é que é? Como é que é verdade? Então, à medida que você vai aprendendo o que é posicionamento, você vai indo para essa única coisa, né? E o resto do conhecimento, o que que a gente faz? Tá ali. Se precisar, você vai lá na prateleira, tira ele, aplica, vai lá, mas você precisa ter uma cara. Você precisa, que nem, eu bem, que nem loja de roupa de moda, né? Bom, ela tem um perfil jovem, tá lá na vitrine. Vai entrar uma mulher de 50 anos que também quer se vestir de forma jovem, né? Mas também ela tem uma plus size lá, ela tem, mas o foco da loja é aquele, é o que está na vitrine. Já pensou se ela faz uma vitrine, uma bagunça total? Por que que as grandes marcas têm sucesso? Porque elas têm um posicionamento de mercado muito claro, né? Que é que você pôs aqui, Rogério? Explica aí para nós. Que é isso? Tá, o teu som tá. Diga aí, aí. Coloquei o link do livro na Amazon, A Única Coisa. Tá. Mas, ó, interessante esse livro. Quem não leu ainda, leia, porque traz para o foco, traz a gente entender que a gente se perde nessa muita coisa, ao invés da única coisa, né? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa batalha aqui pela única coisa. Vamos continuar. Vamos lá. Tá, ok, já passei aqui. Tá. Então, não é técnica, não é esforço. O nosso problema é desalinhamento sistêmico e estratégico. Então, e isso está basicamente em cima dessas questões. Estamos fora do nosso lugar, existe lealdade invisível das quais nós estamos atrelados, de família, de história, de medo de crescer mais que os nossos pais, isso é muito sério. Confusão de papéis, querer ajudar todos e dificuldade de se posicionar. Medo da rejeição. Por quê? Aconteceu algo lá atrás. Então, quando você não ocupa o seu lugar, o mercado não sabe onde te colocar. Perfeito. Vamos lá. A ilusão mais comum, né? Crenças que limitam, não vou repetir. Então, sem clareza de lugar, posicionamento, qualquer estratégia vira esforço desperdiçado. Então, quem que já não falou um dia, preciso estudar mais? Quem que não falou isso? Eu preciso investir mais no Instagram.
Quem que não falou que precisa esperar o momento certo? Eu acho que todos nós, de alguma maneira, já entramos nessa roubada, né? E vivemos isso de alguma maneira, tá? Então, não adianta investir uma grana no Instagram se lá o teu posicionamento não está claro. E se para você, isso é que é importante, a energia do posicionamento, ela está em você. Se eu não estou totalmente seguro do meu lugar, do meu posicionamento, de quem eu quero servir, de como eu posso servir, essa energia ela não atrai. E essa questão de precisa esperar o momento, você está ainda preso a lealdades ou a uma zona de conforto que você não quer sair e pagar o preço. Essa é a verdade. Vamos lá. Dói, dói, mas é a verdade. Então, os três pilares. Primeiro, o lugar sistêmico, eu já falei, né? Tem a ver que onde, deixa eu pôr aqui na. Ué, o que aconteceu aqui? Peraí, deu problema aqui. Peraí, aqui. Então, posicionamento, voltando aqui. Onde você realmente pertence profissionalmente, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Cada um de nós escolhemos uma profissão, escolhemos um lugar, né, para servir. Por exemplo, tem aqui a Valdineia, ela é advogada. O campo da advocacia é um campo de consciência. Ela está servindo a um campo de consciência, né? Toda profissão é um campo de consciência, da qual nós somos tomados a serviço. E o que você sustenta com verdade é aquilo que realmente é o teu propósito. E o que você não precisa mais carregar, aí olha na tua mochila, toma vergonha na cara e encara a tua verdade. Ah, mas tem coisa que, pessoal, isso é muito cruel falar assim. Sim, concordo. Tem coisa que não dá para hoje você tirar da mochila, mas você pode ir começando a tirar, distribuir melhor, aliviar um pouco esse peso. Que às vezes o peso está demais. Às vezes você está protegendo alguém, impedindo que esse alguém cresça. Às vezes você está buscando significância por estar carregando tanta coisa. E é um ganho emocional para você. Às vezes você pode estar carregando tanta coisa para se preencher, para se sentir menos culpada, para se sentir amada, para ter significado. Você precisa saber. E se você começar a analisar isso, e essa aula é para isso, para você pensar sobre isso, você vai ver que tem coisas que você tem que começar a tirar, que não te pertencem mesmo. E que isso está impedindo você de avançar, impedindo você de crescer. E que tem formas de você lidar com isso de forma inteligente, de forma estratégica. Ah, não dá para tirar tudo, então vai tirando aos poucos, vai devolvendo para as pessoas. As pessoas, elas se acomodam e pensam assim, não, ela resolve. Eu já tive muito nesse lugar, eu sei como é isso. Segundo é o posicionamento que nós estamos falando.
para quem você fala, qual dor você resolve, como você se diferencia, né? Como o PSOL se diferencia através do trabalho de mentoria sistêmica e estratégica? Através do meu método, através do método que eu criei, através de pegar o meu lastro, mais o meu conhecimento, né? O lastro é a experiência de vida, mais o meu conhecimento, transformar num método único, do qual eu aplico. Então, os grandes players de mercado, vocês vão observar que muita coisa é copiada, mas sempre eles têm um diferencial. Eles encontraram um diferencial. Eles têm uma linguagem que os diferencia. Eles têm um posicionamento que os diferencia. E cada um de nós tem que buscar isso. E isso vem com todo esse processo de conhecimento. E quando você conhece a dor do seu cliente, não a dor que, ó, uma coisa importante. Quando você faz uma pesquisa, pega aí 15 clientes, faz uma pesquisa, né? O pessoal da mentoria vai receber um diagnóstico de pesquisa para conversar com os clientes. Quando você faz isso, o cliente vai te falar a dor que ele sente. Ele conhece a dor que ele sente. Ele sabe o desejo, o sonho que ele almeja. Ele sabe o lugar que ele deseja chegar. Mas a maioria não sabe o que está por trás da dor. Qual é a causa raiz da dor? E aí está o teu diferencial. Aí está o meu diferencial. E está o diferencial de cada um de vocês. Porque o cliente, ele só entende da dor que ele sente. Dor de cabeça. Ele sabe que ele está com dor de cabeça. Ele sente a dor de cabeça. Mas ele não sabe por que que essa dor de cabeça apareceu. E aí está o teu diferencial. Para quem é... Aqui nós temos a Valdinec, que está se posicionando como mentora. Nós temos a Márcia, que já é mentora. Nós temos a Márcia Seben, que é uma psicoterapeuta, posso chamar assim, né? Nós temos a Nath, que é uma terapeuta. Qual é o nosso diferencial? Não é resolver a dor de cabeça, é resolver a causa raiz da dor de cabeça. Esse é o nosso diferencial. E o nosso método tem que estar focado nisso. A nossa técnica tem que estar focada nisso. Às vezes, vai para um processo até chegar na profundidade. Vamos lá. E o terceiro é direcionamento. Decisões claras, foco, consistência. Clareza gera direção, direção gera resultado. Então, veja bem, trabalho as questões sistêmicas, aqueles pontos sérios, aquelas lealdades, aquelas inversões de papéis, aquilo tudo que precisa ser visto, tomar consciência e se posicionar. Depois eu vou para um posicionamento claro de mercado. E aí eu começo a tomar decisões, eu começo a ter um foco claro, e eu começo a ser consistente. Não começo a mudar toda hora. Claro que tem um momento que eu estou buscando, estou querendo descobrir o meu lugar, descobrir naquilo que eu sou melhor, descobrir quem é meu cliente, faz parte. É um momento de transição. A partir daí,
eu preciso ter consistência, eu preciso ter foco, eu preciso ter uma visão de futuro. Clareza gera direção, direção gera resultado. Direção. Vou sair um pouco aqui. Vou sair um pouco aqui. Falar um pouquinho sobre isso. Se você não sabe qual é o teu destino, aonde você vai focar? Se você não tem visão de futuro, pega a Waze, por exemplo, ele não está lá. Primeira coisa que ele te mostra é o destino. Primeira coisa que você põe lá, o destino, para que o Waze possa calcular e te levar até o destino. E nós, profissionais, nós ficamos olhando, nós não temos uma visão de médio, de longo, de curto, médio e longo prazo. Qual é o destino seu? Qual é o destino da Márcia? Qual é o destino da Ana? Qual é a visão? Aí você olha e fala, nossa, tem tanta coisa, eu vou colocar tudo. Não, você vai colocar. Aí entra o posicionamento, entra foco, entra aquilo que você é melhor, aquilo que vai te dar o toque diferencial que você precisa, aquilo que vai estruturar o teu método. Você precisa de uma visão para você fazer teu plano. Sem visão não tem plano. Sem visão você não cria o como, a estratégia. A maior dificuldade, as pessoas chegam em mim, falam, ah, Pisó, eu não sei para onde eu devo ir, qual é o próximo passo, eu não tenho clareza. Maioria não tem clareza. E esse é o trabalho que nós fazemos. O resto fica tudo mais fácil. O resto, você tem experiência, conhecimento, já fez muito curso, mas a clareza do próximo passo, esse alinhamento que precisa ter interno para o externo, o movimento sempre é de dentro para fora, você não tem. Você ainda está cheio de coisas te prendendo. Então, o meu diferencial é focar nisso. Aí eu posso ajudar ele estrategicamente. Reorganizei ele, alinhei ele, coloquei a pessoa no lugar, começamos a trabalhar clareza no mundo externo. Sem clareza, ó, a visão é o teu GPS. Se você não tiver visão do teu destino, ah, mas está distante, não importa. Você sabe para onde ir. Porque se você desviar um pouco do caminho, você volta para o caminho. E se você tiver um plano de ação, você for caminhando e surgir distrações, você sempre vai perguntar: isso que surgiu vai me levar ao meu destino? Essa é a pergunta. Precisa ter disciplina, gente. Precisa ter disciplina. Se você modela as pessoas que avançam, tem disciplina. Outra coisa, quando você está internamente organizado, você sustenta os obstáculos. Se você está fragilizado internamente, você busca uma rota de fuga. Certeza absoluta. Você cria uma história e, e arruma uma rota de fuga. Você inventa alguma coisa para poder sair daquele incômodo. Mas se você está bem posicionado, eu sei que estou falando que eu passei muitos desafios. Então, quando você está posicionado e sabe o que você quer, e você tem certeza absoluta que isso é o melhor lugar para você servir, para você gerar valor, pode vir o que vier. Você só ajusta e segue.
É tudo alegria? Não. Obstáculos, eles vão aparecer. Dificuldades, vai aparecer. Mas você vai reagir de forma diferente se você estiver com força. Se estiver bem posicionado, se tiver clareza do que você quer, de quem você é. Se estiver reorganizado internamente. E é isso que precisa cada um de nós ter e essa percepção. Eu venho isso que eu estou compartilhando com vocês é parte de um método que eu venho desenvolvendo, que eu venho entendendo que não adianta só fazer isso, fazer aquilo, mas primeiro eu preciso. Por isso que eu mudei a minha forma de trabalhar. Eu quero trabalhar integral agora. Eu quero potencializar o indivíduo, curar o indivíduo para potencializar ele profissionalmente. E se eu consigo fazer isso, as relações ficam bem melhores, porque o indivíduo que está na relação está curado, ele vai ter mais consciência da troca. Relação é troca, não só com o companheiro de vida dele, mas com a profissão, com o cliente dele, com a precificação. Olha só que é um pepino isso. A maioria tem. Falou em precificação, aí quanto que eu vou cobrar, como é que eu vou ser, entra em crise, certo? E às vezes o tamanho da pessoa é tão grande, né, para aquilo que ela está cobrando. Ela está trabalhando muito para pouco resultado. E o resultado que ela gera na vida das pessoas é incrível. Porque a hora que você gera um resultado efetivo na vida do teu cliente, é pro resto da vida dele, não é? É vitalício. Salvou um casamento, é, transformou a vida dele, ele passa a prosperar, ganhar dinheiro, ele se cura, ele começa a se relacionar melhor com a mulher, com os filhos. Tem preço? Não tem, não. Então, cada um escolhe o seu mercado, o seu cliente, se posiciona, né? Esse é um momento difícil, não é um momento fácil. Deixa eu ver o chat, tem algumas pessoas aqui. Tá, a única coisa, né? Livro, a única coisa. É isso, né? Que você passou. Beleza. Gratidão. Vamos lá, vamos continuar nossa jornada para que a gente cumpra o horário. Aqui, compartilhar. Tá. Então vamos seguir. Então, voltando um pouquinho aqui, os três pilares, né? Os três pilares. Primeiro é o lugar, cada um. Segundo, posicionamento estratégico. Terceiro, direcionamento. E o direcionamento já é baseado nessa visão de futuro e no plano de ação. Foco. Clareza gera direção, direção gera resultado. Vamos seguir. Aqui, ó, eu vou fazer um mini diagnóstico ao vivo com vocês, tá? Aqui eu tenho algumas perguntas para fazer. Deixa eu ver aqui. Tirar aqui. Quero ver vocês aí. Então, a primeira pergunta que eu quero colocar para vocês, né? Você sabe exatamente quem você quer atender? Você não precisa entrar muito em detalhe, não, tá? Eu só vou perguntar. Márcia, você sabe exatamente quem você quer atender?
Você pode, você pode definir para a gente esse perfil de cliente? A qual delas, Pisol? Não, a Márcia sem Sebem. Sem Eu, Sebem. eu sei exatamente o tipo de cliente que eu atendo. Tá, São empresários, diretores de empresas, pessoas que queiram trabalhar extremamente sua parte financeira, tá. Voltado, foco no financeiro. no financeiro. Perfeito. Bem claro, né? Bem claro. Simples, ó. Simples, eu entendi. É simples e claro, certo? Márcia Sebem, você sabe? Não, peraí, que eu vou terminar. Vou terminar com a Márcia, já faço de uma vez, liquido. O seu trabalho, então, resolve qual dor, né, Márcia? A dor que eu resolvo é a dor financeira da pessoa. Eu quero ampliar os lucros da empresa, eu quero ampliar o potencial financeiro do meu cliente. Tá. As pessoas entendem claramente o que você faz? Entendem? Entendem. Você sente segurança no seu posicionamento? Sinto. Tá. Valeu, parabéns, viu? Obrigada. Márcia Sever, você sabe exatamente quem você quer atender? Em Pisol. Pode Oi, tá, falar? oi, tá Pode, ouvindo? pode dar uma palhinha sobre isso? Sim, eu sou terapeuta integrativa, sistêmica e eu atendo mulheres 40 a mais. Tá. Qual a dor que o seu trabalho resolve com essas mulheres, Márcia? Eu trabalho a dor invisível dela ligada à identidade. Dor invisível dela ligada à identidade. Isso. Eu quero entender isso daí. Vamos dizer, transformando em uma saúde emocional, ligada à saúde emocional. E o que isso resolve na vida delas? Ah, ela vai ter clareza da questão raiz dela, primeiramente, e isso vai trazer direcionamento e fortalecimento, primeiramente pessoal. Me fala uma coisa só. Qual é a maior dor dessas mulheres? Seja específico, ó, a dor disso. Consegue me falar? O emocional não resolvido. Essa é a maior dor. É, emocional não resolvido. Ainda está para mim, não sei se o pessoal entendeu. O emocional não resolvido. O que que você quer dizer com isso? O que que esse emocional não resolvido gera de dor efetiva nessa mulher? Ela chega totalmente desalinhada, né? De vida pessoal e profissional. Então, essa questão emocional dela faz com que ela Afete a. não tenha força para se posicionar, tomar decisões na sua relação e na Sim, sua vida profissional, é isso? sim, sim. Começa primeiramente com ela, né? Porque ela chega sem, ela chega, perdida, ela chega perdida. É assim que ela chega para mim. Tá, Então, ali já tem uma mistura dela com o relacionamento dela e dela com questões profissionais. É tá, assim que ela chega. tá. Você, na verdade, traz à luz a mulher que estava perdida nela. Eu organizo toda essa bagunça aí. Tá bom. Então, as pessoas entendem claramente o que você faz? Então, Pisol, eu estou agora me posicionando, porque é Tá, isso que o senhor falou, né? Precisa se conhecer
qual o meu público, realmente qual que é a dor para não ficar um campo muito aberto, né? Certo. Para aí sim posicionar. Então agora que eu estou acertando o meu posicionamento. Tá. Agora vem uma pergunta interessante. Claro que você está buscando essa clareza e é super normal isso. Não, não vai pensar você que não é normal, vai pensar você que já não passou por isso. É, mas você se sente segura no seu posicionamento ou ainda está buscando essa segurança? Não, eu me sinto segura, porque cada vez que eu vou pesquisar mais desse meu público que chega, a segurança vem daquilo que eu vivi, da dor que eu enfrentei, Maravilha. No seu tá? lastro, né? É De meu vida. lastro. Então aí me traz segurança, porque quando ela começa a falar, eu já sei. É como o senhor falou várias vezes, eu vivi isso, eu sei o que estou falando, eu passei por várias É, questões. é. Hoje eu atendi um cliente novo, complicado, mas eu falei, eu já passei exatamente isso que você vive hoje. Uhum, E eu construí uma estratégia de vida para sair disso, salvar meu casamento, salvar minha qualidade de presença, salvar minha vida. O cara ficou olhando para mim, né? Falou, é esse cara. uhum. Exato, É esse exato. cara, ele me entendeu e eu vou me entender com ele, né? Sim. Mas é isso. A gente E o que que eu percebo, Pisol, que a minha mentoria, ela vem como consequência, ela não é prioridade. Primeiro tá. vem, Isso, isso. e isso é a consequência do meu trabalho, vai vir como uma parte secundária, Tá. Então, ok. tá? Minha linda, querida, amada Nata, essa bruxa é uma bruxa, você não tem ideia. Me fala aí, você sabe exatamente quem você quer atender? Então, eu acredito, bate um pouco com o que você falou, com o que a Márcia falou, que é o seguinte: eu atraio quem tem as dores iguais a mim. E isso ao longo do meu trabalho, que já faz mais de 35 anos nessa parte da terapia, que foi se modificando, né? Eu sinto que o meu trabalho envolve o emocional ferido, e aí por vários motivos, e também muito do espiritual. Eu não consigo desligar um trabalho que não tenha uma conexão com o espiritual, que seja desconexão da pessoa, que seja um sofrimento da pessoa, que seja uma capacidade que ela não reconhece, e eu preciso trazer ela de volta. E aí, quando a gente vai trabalhar, eu vejo muita similaridade do que eu já vivi. Tá, Entende? Então, para mim é isso, emocional e espiritual, tá. eu E se trago eu, nesse. e se eu não te conhecesse, te procurasse, perguntasse qual que é o teu posicionamento? Como você definiria você? Terapeuta é amplo, né? Mas como você definiria você? Você consegue? Ou Então, não? eu chamo a minha terapia de psicofísica, Tá. porque o que eu vejo que nós temos vários níveis de campos e eles estão todos interligados. Quando você chega a sentir alguma coisa no físico, que às vezes a queixa é física, né? Dores, angústias, tudo mais, eu sinto a dor não está ali, né? Tá. Ela está num nível maior. Então, eu sempre digo assim: você quer trabalhar bem o físico, você quer se sentir bem no emocional, nós temos que trabalhar esse conjunto espiritual, mental, emocional e físico junto. Tá. Eu não fico definindo Então, só. você, na verdade, trabalha a causa raiz, né? De todos Eu os não anos. consigo olhar só que o E movimento. aonde essa causa raiz se manifesta? Porque normalmente começa no espiritual, desce para o sistêmico, vai para o psíquico, chega no corpo, né? Isso, o corpo Somatiza já ali, né? É um caminho, né? é o Certo? último
o receptor é o corpo. Quando apareceu no corpo é porque a coisa veio lá de trás, né? Certo? Isso. Aí a Tá, pesquisa é muito ampla. No tá, início, a pessoa não entende. No tá. início, não entende. E Porque como ela é que está. você faz para as pessoas entendem claramente o que você faz, ou você já bota a bicha para sentir tudo isso e ela começa a entender realmente o que você faz? Eu vou mostrando meio que no impacto, Tá, mas eu faço um suporte grande com a pessoa, tá. porque eu sei que é duro, eu sei que é difícil. A Claro. E educação ainda não mais é. se entregar, né? Se entregar Não, não existe uma organização. Eu trabalho muito com crianças, e também. crianças com processos espirituais, Sim, entende? Autismo, né? Esse processo de desconexão com família. Tem um menino que é só para você entender. O pai do menino me disse assim: Você pode atender o Gustavo hoje? Eu falei: Nossa, eu não acho que não. Ele disse que precisa falar com você. Pensa bem. Eu disse: O que que ele disse? Ele está com asma, está com febre, está chovendo e ele quer falar com você. Aí eu disse, então traz, entre um cliente e outro eu vou atender. Tá, ele chegou febre, ele estava com febre. Eu deitei ele na maca, primeira coisa. Eu falei, Gustavo, vamos primeiro só dar uma relaxada para depois a gente poder conversar. E ele se entregou, né, Foi? E ele deu uma dormidinha, sabe? Aí eu esperei uns 10 minutos, toquei nele, disse como é que é. Ele deu um suspiro e disse assim, eu precisava descansar. Ele tem 8 anos. Entende? Então, você vai entrar com uma conversa para ele? Não, você tem que entrar com um isso, suporte de fechamento diferente. Você vai se alinhar, né, aquilo que o seu cliente necessita, né? E exatamente. isso daí para o pessoal que está assistindo aqui, isso daí é um desenvolvimento dela, essa capacidade de alinhar ao cliente, mas num nível muito profundo. Não é Trazer de só no volta nível ao da resgate. empatia, mas é no nível espiritual, no nível do campo dele, naquilo que a alma dele, que o espírito dele, que o ser dele está dizendo: socorro, me acorde aqui, olhe para mim. Uma coisa que eu digo para a pessoa quando ela chega, ela diz, qual é a técnica que tu usa? Eu disse, não, eu não tenho uma técnica específica porque você é única. Eu vou primeiro sentir você, nós vamos trabalhar essa conexão. Quando você confia em mim, começa o trabalho. Mas o Certo? trabalho para você vai ser único, porque Tá, você é única, entende? tá, Então a pessoa vai confiando, né? tá, Sabe? tá. Tem um processo É muito um profundo. trabalho, é um diferencial muito grande que você tem, né? E eu entendo. Ela está na mentoria, ela vai estar com a gente lá na mentoria, tá, pessoal? Sim, sim. É isso. Você sente segurança, né? Claro. Eu Tranquila, sinto, né? eu não tenho medo de nenhum caso e É, sempre eu estou muito conectada com isso que é algo. importante. Uma coisa única, eu não sei se serviria no tema do livro, sabe? Mas o que eu digo é assim, eu não estou Não, sozinha, existe sim uma coisa única para aquele cliente único. Pronto, único. tá tudo certo. Sim, é, Né? Mas vamos lá. Obrigado, Nato. Vamos sim. lá, Valdineia. Você sabe exatamente quem você quer atender? Sei quem eu quero atender, são mulheres que passaram pelas mesmas dores que eu passei em relação a trabalhar muito e não ser reconhecidas. E a dor que eu resolvo é exatamente essa. É aquelas pessoas, aquelas mulheres que trabalham muito como colaboradoras de empresa. O meu objetivo é começar com colaboradores de empresa que não conseguem acessar cargos maiores, não conseguem ser vistas pelos líderes das empresas. Aí vem a terceira pergunta. As pessoas entendem claramente o que você faz? Não entendem. Tá.
eu parto do pressuposto seguinte, que a partir do momento que eu tenho que explicar o que eu faço, eu acho que a Sim, pessoa já não entendeu o sim, promessa. Então, eu penso assim, a minha promessa, ela só será clara a partir do momento que eu falar com o que eu trabalho e a pessoa de imediato entender. Então, não está ainda tendo essa clareza. Então, eu considero que minha promessa está vaga, está muito distante ainda de estar encaixada. tá. Você sente, você sente segurança no seu posicionamento? Não. Por que que eu não sinto? Porque as pessoas ainda não compreendem o que eu faço. Na maioria das vezes, quando eu falo que eu trabalho com posicionamento profissional, as pessoas já relacionam isso com forma de vestir, forma, às vezes, de se comportar numa mesa, e não é nada disso. Então, eu preciso ainda muito alinhar o que eu faço. A narrativa é certa, né? É isso. Exatamente, E preciso que muito dá a desse. conexão, né? E aquilo que É, você tenta explicar muito que você faz, tá errado. não, Né? é aquilo que eu te falei, eu considero assim. Que a promessa boa é aquela que eu falo e que as pessoas entendem de pronto. Não preciso ficar explicando, olha, eu te ensino a melhorar, a fazer uma estratégia para você subir de cargo, ou trabalhar sua mentalidade. Eu não precisaria fazer isso. Na minha visão, é assim que eu penso. Sim, tem algumas coisas sim, e tem algumas coisas não. Mas essa questão de ter que explicar muito, não. Mas o essencial é importante, tá? Ela também está na nossa mentoria. É, Marlene, querida, dá para encarar essas perguntas nesse momento? Boa noite. Andrés? Pois é, eu estou no meio de um monte de É, feras aqui, minhas é, colegas e o senhor, sobretudo, né? Então, professor, diferentemente das minhas colegas, eu não tenho ainda, como eu ainda não estou totalmente, né, no tá campo das numa terapias, transição, né? eu acabo, mas eu Ela é tenho minha clareza, cliente, sim. a Marlene, tá? De atendimento individual. Pode falar, mano. Eu tenho clareza do que eu quero. Sim, eu quero trabalhar com pessoas que sofrem com ansiedade, depressão ou síndrome do pânico, porque foi eu conheci o mundo das terapias integrativas para curar isso em mim, né? Para trabalhar isso em mim. Interessante. E, e sei que esses desconfortos ou estas questões, né, de ansiedade, depressão ou síndrome do pânico, que geralmente nos casos que eu atendi estão bem entrelaçados, vem de situações principalmente de infância, né, de traumas, de abandonos, de, enfim, dores que em geral foram geradas na infância ou ainda na vida intrauterina. E isso eu fui constatando também pelos atendimentos que eu já fiz, que não foram muitos, mas eles conferem, né, confirmam isso. E quando as pessoas me procuram, todas as pessoas que me procuraram até agora procuraram por esse motivo, É né, para importante. tratar essa dor. É. Isso sempre ficou muito claro. E eu tenho poucos casos, porque fiz ainda muito poucos atendimentos, mas 3 deles que eu tenho depoimento, que, aliás, 2 eu tenho depoimento gravado e um outro não tenho depoimento gravado, mas é uma pessoa que eu me encontro com alguma frequência com ela, uma pessoa que sofria, né, de fibromialgia, e aí eu fui conhecer, pelo menos no caso daquela pessoa, o que estava por trás da fibromialgia, e para mim foi uma descoberta. E tem muitas pessoas que sofrem demais, né, com fibromialgia e continuam só no medicamento. E esta pessoa, que há 25 anos sofria de fibromialgia, hoje não toma nenhum remédio mais, né? Está livre, mas porque ela foi na raiz, e na raiz havia realmente feridas profundas. É isso, se as pessoas entendem o que eu, né, como eu atendo, a minha proposta,
Eu não saberia dizer, porque quem sempre me procurou, procurou já por isso, e aí a gente foi fazendo, né, o trabalho. Eu sei, professor, tenho consciência de que eu preciso ter clareza de muitas questões, de muitos detalhes ainda nesse processo, né? Tá, Mas eu estou aqui aprendendo com tá. vocês. A Marlene, ela está fazendo uma transição profissional delicada, né? Mas ela se preparou também para esse novo campo que ela está atuando. Eu quero dizer uma coisa para você. O cliente não quer saber como você vai curar, a técnica que você vai usar. Não. Ele não quer saber. Uhum. Quer ir lá e você resolveu o problema dele. Tá? Se você usou a técnica A, tá? Por exemplo, a Marlene ela está se especializando numa técnica terapêutica, certo? Não uma só, mas a principal, ela está bem estruturada nela já, né? Mas o cliente não quer saber. Eu não Não. quero saber, eu quero saber que ele resolva o meu problema. O como, o cliente quer saber. Uhum. Você tem que conseguir conquistar o cliente, a confiança nele, para que ele possa. Esse é o cara que vai me ajudar. É isso. É isso. Legal. Os depoimentos é bom quando a gente faz essa troca, né? É muito bom. Bom, mas a gente está chegando ao fim, não fiquem tristes. Estamos chegando ao fim, eu queria falar um pouquinho, né? Porque vai ficar gravada, né? Então, se você percebe que está fora do seu lugar, sem clareza de posicionamento, sem resultado, isso não se resolve sozinho. Assim como não se resolveu para mim. Eu trabalho exatamente nesse ponto de alinhar o profissional no nível sistêmico e estruturar isso estrategicamente. Tanto, né? A pessoa pode seguir sozinha, a pessoa pode participar de uma mentoria individual comigo ou uma mentoria em grupo. Eu estou lançando, começar a primeira aula nossa dia 31 agora, tá? Então, se desejar seguir, né? Eu te convido para um diagnóstico individual comigo. E eu te ofereço esses três caminhos, né? Você pode seguir sozinho ou sozinha, a mentoria individual ou a mentoria em grupo. Qualquer coisa, entre em contato comigo no privado que nós vamos conversar, tá? Vou sair daqui agora para fechar com vocês e dizer que estou muito feliz com a presença de vocês. Foi uma aula interessante, os depoimentos foram bastante ricos, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Como saber se estou no local certo, o meu lugar? Que nem aquele da única coisa, certo? Eu vou te ajudar a descobrir. Quando você vê que. Por que que você. Onde tem isso? Se você tem esforço, se você sente que está fazendo muita coisa e muita coisa que não pertence a você, quando você está com a mochila muito cheia de coisas, quando você está vivendo expectativa de outros, quando você está no lugar de um pai, no lugar da mãe, e deixa de estar no lugar de filha, você está fora do teu lugar, né? E quando existe um peso muito grande de viver, em funcionar, quando você tem que fazer um esforço para conseguir certas coisas, você está fora do teu lugar. A vida é fluida. O fluxo da vida, ele é leve, é fluido. Quando não é, tem coisa errada aí. Tem lealdades, da qual você está presa, você está vivendo um papel que não é seu, está querendo salvar muita gente, né?
Tem algumas missões que não tem como a gente abrir mão, mas a gente pode lidar de forma diferente com elas. Nada pode impedir a gente de avançar, porque a vida da gente é muito importante. Nós precisamos estar aqui para crescer, para evoluir, né? Para ser cada vez mais aquilo que Deus plantou ali. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Uhum. Quando você assume o seu lugar no mundo dos homens, você ainda tem um outro lugar para chegar. E esse lugar muitos não encaram. Eu sou filho de Deus. Esse é o lugar supremo que cada um tem que encarar. Ah, eu não mereço. Eu não mereço ser filho de Deus. Mas Deus não está lá para julgar. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Você é essa essência perpétua que vai continuar. Esse lugar de filho de Deus, você tem que encarar e assumir. A hora que você assume isso, as outras identidades ficam em segundo plano. Porque se você é filho de Deus, você tem o DNA divino aí dentro de você. Porque às vezes esse eu inferior nosso, do mundo, ele é importante, mas ele é muito limitado. Mas existe um eu mais profundo em cada um de nós, que é essa centelha divina aí, ó. Essa é a verdadeira identidade nossa. E quando você toma consciência disso, quando você desperta essa consciência mais profunda, você muda de identidade. Você faz parte de um reino infinito, de infinitas possibilidades. Você tem o poder, DNA, de criar. Assumir esse lugar, não é fácil. É como um lugar muito alto numa grande empresa, né? Que você vai lá e fala, agora você é o CEO da empresa, né? Então, esse é o lugar supremo que cada um de nós deveríamos assumir. Um lugar de filho de Deus. E quando você pensa assim, nossa, sou filho de Deus, olha o tamanho disso. Eu sou criado à imagem e semelhança dele. É onde que eu esqueci disso? Em que momento eu perdi a memória ancestral disso? Porque se eu sou filho de Deus, eu tenho uma memória ancestral. Que hora que eu rompi com isso? Qual é o momento que eu rompi com isso na minha vida? E isso a gente constrói devagarzinho. Concluído está. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Foi boa? Foi bom esse bate-papo, nossa reflexão, valeu? É gostoso essas aulas assim? Vocês acham que tá? É leve, não é de ensinamento, é de reflexão. Aqui eu não tenho que ensinar mais nada para vocês. Vocês que têm que ensinar para mim. Eu não quero ensinar mais nada, eu quero ajudar a entrar nesse, né, alinhamento. É isso que eu quero. Tá bom? Beijo para todos vocês, gratidão imensa. Tchau, tchau. Beijo.